Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já nos acompanham, sabem que recebemos aqui no nosso podcast convidados de muita relevância na nossa profissão, que dentre as diversas áreas de atuação que nós temos no multiverso da fisioterapia, essas pessoas se destacam. E nós as trazemos aqui para saber as suas histórias, quais são as trajetórias que elas traçaram ao longo da vida delas para chegar onde chegaram e para que você se inspire com esses grandes profissionais, que são referências na nossa profissão. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e filiado à Abrafito. Além disso, trabalho também com educação financeira para profissionais da saúde, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Hoje a gente vai ter uma convidada super bacana e especial, tenho certeza que vocês vão adorar a história dela. Talvez seja a nossa primeira convidada que, apesar de brasileira, não está no Brasil nesse momento. Vamos ter uma convidada internacional, então, será que é isso, Cibele? Conta aí um pouquinho para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, né, como o João falou, a gente está aqui em mais um episódio e sempre, né, episódios que a gente tem certeza que vão super inspirar, motivar vocês em várias fases da vida de vocês, né? Às vezes dá a impressão que a gente está falando mais com o público de início de carreira e, na verdade, não, né? Às vezes a gente precisa de um impulso, de uma motivação, né, de uma chacoalhada ali. E eu acho que todas essas entrevistas, essas trajetórias, esse, né, conhecimento mesmo, né, de como a fisioterapia mudou a vida desses nossos convidados, eu tenho certeza que pode ajudar vocês também a repensar, a refletir e tentar, às vezes, buscar coisas novas, porque a gente não cansa de repetir aqui, né, no Fisioverso, que acho que a gente fez uma ótima escolha, né, quando escolheu a profissão de fisioterapia, porque a gente tem muitas possibilidades, a gente tem um multiverso de opções, e é isso que a gente traz aqui em cada semana, em cada novo episódio. Aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, trabalho aqui com o João na Unicentro, em Guarapuava, e para quem me conhece, né, um pouquinho, sabe que o meu foco maior é, né, além de ser a fisioterapia, né, neurofuncional no adulto e no idoso, eu tenho duas vertentes maiores, que é a neuromodulação e a dor neuropática, então são coisas que eu estudo e gosto muito, então se você tiver interesse, né, me procura lá. Mas, parando de falar de nós, né, vamos para o que interessa, para mais uma entrevista, para mais uma super convidada aqui no Fisioverso, e eu tenho a honra de chamar o nosso palco hoje a doutora Elizabeth Pinheiro, mas antes dela entrar, roda a nossa vinheta. Olá, Elizabeth, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Fisioverso. Obrigada, é um prazer estar aqui, para compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Sinto muito honrada mesmo e espero que a minha história inspire quem está ouvindo também a se apaixonar ainda mais pela fisioterapia ou mesmo se aprofundar ainda mais nessa nossa profissão que é tão linda e eu realmente sou muito realizada, logo antecipando essa primeira etapa, né? Sou muito realizada nessa profissão. Apesar de, quando eu falar a minha história, vocês vão entender que eu não era o meu maior sonho, mas eu vou deixar para contar um pouquinho mais à frente. Então, tá bom. Elizabeth, é um super prazer tê-la aqui conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa super, super prazerosa para nós. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para todos nós. Quem é a Elizabeth? Elizabeth Pinheiro, ela é faixa preta de karatê, primeiramente falando. Que chique! Quer dizer, não faz um tempinho que eu deixei de treinar, mas a faixa preta, uma vez conquistada, sempre está aqui. E também sou amante da movimentação natural. Na verdade, eu comecei a crescer
e me apaixonar também dentro da fisioterapia e, inclusive, me destacar a partir da movimentação natural. Eu vou contar um pouco de como foi que eu cheguei nessa vida, vamos dizer assim, mas eu gosto realmente da natureza. Eu levanto pedra, eu me penduro em árvore, eu gosto de ficar descalça, e eu trago também essa prática não só na minha vida pessoal, mas também essa prática na reabilitação dos meus pacientes. Então, sou brasileira, que moro parte do ano no Brasil, parte do ano fora do Brasil, porque meu esposo ele é estrangeiro. Atualmente, nesse momento, eu estou falando de Budapeste, na Hungria. Para quem não conhece ainda, recomendo um dia querer vir aqui, porque é lindíssima a cidade. Assim como também minha cidade de João Pessoa, que está crescendo um pouquinho, de pouco a pouco, né, no Nordeste. Muitas praias lindas. E lá também que está a minha clínica, que é a Clínica Roots, né, que já nasceu faz 7 anos, desde 2019, pouquinho antes da pandemia começar, eu abri a clínica, que Deus sustentou durante a pandemia e tem sustentado até hoje também, graças a Deus. E sou uma pessoa muito simples, caseira, gosto mesmo de estar em casa, assistir meu futebol, eu sou muito apaixonada pelo futebol. Meu esposo ele foi jogador há um certo tempo, nada muito profissional, mas ele é desse ramo e é nosso hobby. A gente curte ficar em casa, realmente assistindo futebol. E essa sou eu, bem simples. Maravilha. Elizabeth, e já que estamos nesse assunto, que time que você torce? Eu sou flamenguista de coração, do Brasil, e fora, meu esposo ele é francês, ele é de Lyon, então a gente torce para o Lyon também. Então são meus 2 times que eu acompanho mais. Maravilha, muito bom. Elizabeth, conta para nossa audiência aqui como foi o seu interesse pela fisioterapia, já que você deu um spoilerzinho ali de que talvez não fosse a sua primeira opção como profissão, mas como você tomou contato com a fisioterapia em si e por que você escolheu ser fisioterapeuta? Vamos lá. Eu tentei por 4 anos medicina. A família não tem ninguém da área da saúde, mas aquela ideia de que a medicina, que traz muito dinheiro e tudo mais, tem um futuro mais próspero. Então, meus pais sempre me incentivaram, a mim e a minha irmã, a tentar medicina. E minha irmã, ela é quase 2 anos mais velha do que eu, então ela tentou 1 ano, 2 anos a mais do que eu, e eu tentei por 4 anos. E não conseguia passar em medicina. E já estava cansada também de ter que ficar estudando de novo para Enem, para PSS, na minha época ainda era processo seletivo. E aí a gente conversando com minha família, enfim, a gente disse, vamos procurar um curso que tenha cadeiras muito parecidas com a medicina, para que quando você passar em medicina, você já entre um pouco mais adiantada, não perca tantos anos assim. E foi aí que eu coloquei, lá no Enem, como segunda opção, fisioterapia. Não, a primeira opção, obviamente, não passei em primeiro lugar no Enem para fisioterapia. E foi aí que eu entrei em fisioterapia. Não sabia nem o que um fisioterapeuta fazia. O que eu tinha, assim, de pouquinho de conhecimento, porque na minha família a gente nunca precisou de fisioterapia em si, então nunca tinha nem tido contato com a profissão. O que eu conhecia de fisioterapia, muito leigamente, era um pouco de neuro, assim, eu sabia que a fisioterapia participava da reabilitação de pacientes com paralisia cerebral, né, a parte de neuro, mas neuro infantil, e isso era a única coisa que eu sabia, e também já sabia que não era uma área que eu queria atuar. Então, eu entrei, assim, na fisioterapia realmente bem às cegas, e essa era a ideia. E tem algo bem interessante, que toda vez que começa o curso, sempre tem aquela primeira aula, esta mesma pergunta: por que vocês escolheram fisioterapia, né? E eu, muito nova, e digo, até um certo ponto, arrogante da minha parte, lembro bem direitinho as palavras que eu disse para a professora nessa primeira aula. Ah, não, estou aqui só para adiantar a cadeira para medicina. Eu não quero ser fisioterapeuta, não. Falei desse jeito, você já imagina, né, a turma como ficou comigo. A primeira impressão minha foi, né, que eu gerei foi essa. E fato é que com o desenrolar do curso, eu sempre digo que o curso mesmo começou para mim no 5º período e terminou no 5º período, e eu vou explicar o porquê.
Como eu não tinha muito interesse em fisioterapia, ainda estava estudando para medicina, os primeiros 2 anos eu meio que levei com a barriga. Também foi nesse período que eu estava me preparando para a faixa preta de karatê, que você faz todo um treinamento, tem que ir para São Paulo fazer o exame para a faixa preta. Então, esse estava sendo o meu foco. E aí, esses 2 anos primeiros, eu estava ali meio que empurrando com a barriga. Graças a Deus, nunca tive muita dificuldade assim em relação a adquirir o conhecimento, então conseguia tirar notas boas, menos em anatomia. Fui para a prova final em anatomia, ainda lembro até hoje. Eu digo, como é que eu não consegui identificar uma patela hoje, né? Sendo fisioterapeuta, uma patela! Pois é, fui para a final em anatomia. Fora anatomia, o resto eu estava conseguindo me desenvolver bem. E aí, o que foi que aconteceu? Chegou o 5º período lá na UFPB. Me formei na Universidade Federal da Paraíba, em 2017. E entrei em 2012, né? 2012, aí teve as greves, enfim. Em 2017 a gente se formou. E aí chegou o 5º período, que foi o período onde se iniciava os estágios. E coincidiu também de eu já ter terminado já tinha conquistado a faixa preta. Eu digo, não, agora eu preciso parar de brincar e focar em realmente crescer na vida, vamos dizer assim. E no 5º período, o primeiro estágio que eu tive contato foi o estágio de traumato-ortopedia, que é a área que eu atuo hoje. E eu simplesmente me apaixonei. Eu lembro muito bem, eu tive um professor, sempre que eu falo me emociono um pouco, porque foi um professor que fez muita diferença para mim, infelizmente ele já não está mais entre nós. Antes mesmo da gente terminar a graduação, ele faleceu, professor Jerônimo, lembro ele com muito carinho, e lembro que foi ele que me apresentou pela primeira vez uma manobra de terapia manual, que era a manobra de distração cervical. Então, distração cervical para mim tem um carinho muito grande no meu coração, porque realmente foi o meu primeiro contato e eu me apaixonei realmente pela área de traumato-ortopedia, com essa parte de terapia manual. Apesar de hoje meu foco ser muito grande em exercícios, até porque é o que a ciência traz como principal tratamento para dores, que é a área que eu mais atuo, né? Dores crônicas, principalmente. Mas a terapia manual foi o meu primeiro contato, a minha primeira porta assim, de me apaixonar mesmo pela fisioterapia. Então, para mim, foi Deus assim, disse mesmo, vai te calar a boca, você não sabe o que é que você quer, esquece medicina e foca aqui que eu coloquei você aqui porque eu sei que é o meu plano e é o melhor para você. Então, foi realmente a partir daí que eu me apaixonei. Então, no 5º período, com esse estágio de traumato-ortopedia, é por isso que eu falo que para mim começou ali o curso de fisioterapia e para mim terminou ali porque eu já tinha certeza aonde eu ia querer atuar dentro da fisioterapia. Mesmo não tendo ainda ter contato com nenhuma outra área, nem respiratória, nem neuro, eu sabia, estava certo ali no meu coração que era aquilo. E outro fato... Até mesmo assim, porque, né, Elizabeth, a gente sabe que é a melhor área de atuação. A Cibele, ela sempre vem aqui no Fisioverso falando que a neuro é a melhor área, e que a neuro é isso, e a neuro é aquilo. Há controvérsias. Todos nós sabemos, né, fisioterapeutas, que a traumato-ortopédica é a área mais linda que temos para... É a mais linda, também acho. Principalmente depois que vocês descobriram que a gente tem um cérebro, né, para dor. Quem trata a dor sem pensar em neurociência da dor. Não vou entrar nesta discussão, integrados. que eu ganho. Maravilha. Então, você formou na UFPB. Isso. Em João Pessoa. Isso, na UFPB em João Pessoa. E outra coisa que eu acho muito interessante, vamos aqui devagar um pouquinho. Desde pequena, eu sempre tinha sonhos com muita frequência. E eu acho interessante que esses sonhos, eles sempre envolviam uma coisa: mão. Sabe lá no X-Men, quando, eu não sei se é a vampira, não sei qual é lá dos personagens do X-Men, que eles, com a mão, tem um objeto à distância, eles fazem assim, e o objeto vem para a mão deles. Eu tinha muito esses sonhos, muito, muito, muito mesmo. E, para mim, sonhos têm muito... Eu sou cristã, né? Acredito em Deus. Então, para mim, os sonhos, muitas vezes, também é uma forma de Deus falar com a gente. E, para mim, era Deus dizendo assim, olha, eu não entendia na época. Hoje, para mim, é essa interpretação que eu faço. Até porque depois que eu me formei em fisioterapia, esses sonhos acabaram.
Então, para mim era assim, olha, você vai trabalhar com as mãos. E eu me apaixonei logo por terapia manual e hoje em dia eu ainda utilizo a terapia manual. Então, de certa forma, para mim, Deus estava sempre mostrando ali, olha, você vai trabalhar algo que envolva mãos. E eu não fazia nem ideia que terapia manual existia, sabia nem o que era isso aí. E realmente foi algo que, como eu falei, me apaixonou essa primeira parte, nesse primeiro contato, foi justamente com terapia manual. E depois que eu descobri isso, meus sonhos acabaram. Então, já falei com você, você já entendeu o recado. E eu acho que eu acho muito interessante isso. Não sei se é verdade, se não é, mas é a interpretação que eu faço. Para você faz sentido, né? Claro. Faz sentido para mim. Muito bom. E aí desenvolveu, né, o restante do curso, veio as outras áreas para eu experimentar, não rolou, não gostei de respiratória, não gostei de UTI, não gostei de neuro, que eu já sabia que eu não ia gostar, mas não gostei de neuro, e nem dermato também. Lembro a aula de dermato, que foi, a professora mostrou lá o vídeo do, não sei qual é o procedimento, que é o microagulhamentos, né, para rejuvenescer colágeno. Eu não consegui nem assistir o vídeo, para falar a verdade. Porque, né, vinha aquela, parece que está machucando. Não, é dermato, a minha área. Então, é traumato mesmo, é trabalhar com dor, que é o que eu gosto, e me formei já me encaminhando realmente para essa área. Excelente. Aí você formou, então, no ano de 2017, certo? Que você falou, já são 8 anos aí de carreira profissional. E como que a sua carreira se desenvolveu, Elizabeth? Você foi buscar emprego no mercado, né? Tentou trabalhar em uma clínica, abriu seu consultório, abriu sua clínica, como foi? Pronto. Quando estava mais ou menos faltando 2 anos para me formar, dentro da universidade eu participei de vários projetos de extensão de fisioterapia do trabalho, que era justamente com o professor Jerônimo, que eu falei, e com a área também de desportiva, com o professor Leodório, que foi o meu orientador também. Então, eu comecei a querer experimentar, ter mais experiência, mesmo dentro da faculdade, com esta área, para ganhar mais conhecimento. E aí surgiu a oportunidade de um processo seletivo para um estágio de observação em uma das maiores clínicas na época da minha cidade. E eu me inscrevi para esse processo seletivo. Passou um ano, eu já estava até esquecida, achava que não ia mais ser selecionada. Depois de 1 ano e meio, faltava mais ou menos 1 ano para eu me formar, o dono da clínica entrou em contato comigo para ter essa primeira conversa. E eu consegui esse estágio. Além desse estágio, eu também atuei no Tribunal de Justiça com a parte de ginástica laboral, que também foi uma outra experiência. Lá tinha fisioterapeutas que trabalhavam lá, então também tinha uma clínica dentro do Tribunal de Justiça, e eu podia também acompanhar os atendimentos daquela profissional, ela, né, me orientava, enfim. Mas foi nesta clínica, nesse estágio de observação que eu fiz, onde realmente tudo se desenvolveu em relação à minha carreira pós a graduação ter finalizado. Eu passei 1 ano e meio, eu lembro que teve greve, então foi mais ou menos 1 ano e meio, só fazendo a parte de observação. Foi onde também eu conheci a termografia, que é um campo que eu atuei dentro dessa clínica também, enfim, num projeto que tinha lá de avaliação. E para mim fez uma diferença muito grande essa oportunidade de estágio de observação. Porque quando a gente se forma, a gente fica completamente perdido o que é que eu vou fazer. Porque enquanto tá, né, vocês são professores, vocês sabem bem, enquanto a gente está na graduação, a gente tem ali aquele apoio quando a gente fica perdido. Quando a gente se forma, não tem mais apoio. A gente tem que se virar, né? Então, como eu ainda estava na fase final da minha graduação, o último ano foi basicamente só estágio, então eu já estava atendendo dentro dos estágios lá da graduação. Esse estágio me permitiu começar no mercado de trabalho depois que eu me formei, porque depois que eu me formei, o dono quis que eu continuasse na clínica atuando,
Então, eu tive esse privilégio, eu digo que foi um privilégio, porque eu sei que é poucas pessoas que já têm essa condição de sair da graduação e já Está estar em uma clínica empregada, né? atendendo. Isso, uma clínica onde eu cobrava particular já, não era plano de saúde, e era uma das maiores clínicas da minha cidade. Então, foi uma bênção muito grande para mim, e eu sei que foi um privilégio realmente, e a partir só de observar, a gente também já aprende muita coisa. E eu tenho, graças a Deus, também acho que uma minha personalidade, eu sou muito proativa nesse sentido, então, e muito curiosa também. Então, tentei, assim, aproveitar o máximo Massa. possível desse estágio. Todo paciente que eu podia acompanhar, eu estava acompanhando. E olha que ainda assim, depois que eu me formei, peguei meu primeiro paciente, eu ainda estava tremendo na base, como é que eu vou avaliar esse paciente, né? Que a gente sai aprendendo cheio de técnicas, mas eu também tenho meus alunos, eu não sou de faculdades, de universidades, mas eu tenho meus cursos online, onde eu ensino a minha metodologia, enfim, e eu sei o quão a avaliação é o bicho-papão, né? De muitos fisioterapeutas. Sim. Acho que da Então, eu lembro muito maioria, né? bem da Da maioria. maioria. Eu acho que não tem um que não sofra com essa E parte, acho que, né? independente da área, né? Assim, o que a gente vê aqui, até os alunos, o conhecimento de técnicas, não que saibam exatamente executá-las, mas eles têm mais noção do que Uhum. a hora que o paciente chega, por onde começar, né? Por onde buscar o que o paciente tem, qual é a maior disfunção, essa dificuldade da avaliação, ela é muito grande, né? Muito grande. E é compreensível, pelo menos eu vou falar da minha área de dor, que eu tenho expertise, não é algo simples, é algo complexo. Você tem que. É um quebra-cabeça que você tem que pegar várias peças e você montar, né? Sim. E exige realmente tempo, né? Treinamento nesse sentido, aperfeiçoamento, para que você realmente consiga deixar esse processo mais leve. E eu lembro muito bem, meus primeiros pacientes, eu me tremia todinha, suava de nervoso. Acho que todo mundo meio que passa por isso. Só que, graças a Deus, eu estava dentro dessa clínica, então toda a dificuldade que eu tinha a quem recorrer. E eu acredito que isso acabou encurtando muito o meu caminho, vamos dizer assim, até, né, me fez crescer mais rápido, basicamente falando. E aí, dentro dessa clínica também, foi aonde eu escutei falar pela primeira vez sobre a movimentação natural, que é algo que eu trabalho, e não só trabalho, mas também a minha atividade física. Lá eu conheci pela primeira vez uma empresa que é o principal nome mundial nessa parte de movimentação natural, que é o Movinet. E o dono da clínica, ele queria desenvolver um projeto de mobilidade que utilizasse várias ferramentas, vamos dizer assim, inclusive essa da movimentação natural, que ele sempre gostava de trazer algo diferente. E não tinha certificação aqui no Brasil. Então, ele sugeriu que 3 de nós, ele, eu e mais outra pessoa que estava à frente desse projeto também, a gente viajasse, a gente fosse para fora do Brasil fazer essa certificação. Então, eu estava aí mais ou menos com 1 ano de formada. Foi em 2018 que eu fui fazer a certificação. Só que, enquanto a gente planejava tudo, no meio do caminho, eles desistiram, os dois, não quiseram mais ir. E dentro de mim, mais uma vez, me falava, vai, não sei como, nunca tinha saído do Brasil, minha gente. Eu sou extremamente apegada aos meus pais são super protetores, mãe já estava de cabelo em pé, como assim? Ela vai para o outro lado. Eu sei que para muita gente isso é normal, mas meus pais, eu viajar sem eles era coisa de outro mundo. E eu tô falando isso, eu estava com 20 e poucos anos. Mas eu sou muito apegada aos meus pais. Sou bem menininha de pai e mãe mesmo. E aí eu digo, mãe, Deus está falando comigo, eu tenho que ir e eu vou. Então, peguei, minha gente, meu salário inteiro de 1 ano de trabalho. Tudo que eu tinha, eu investi nessa viagem. Paguei tudo. Pai e mãe não ajudou em nada. Quer dizer, talvez ajudou um pouquinho em uma parcela ou outra de R$500, mas o restante eu banquei essa viagem todinha.
Era minha, como eu falei, né? Fui tirar passaporte, nunca tinha tirado. Lá em casa ninguém nunca tinha nem tirado passaporte, tudo muito novo. Comprei a passagem, escolhi Madrid, porque era mais próximo, enfim. O curso era todo em inglês. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu já tinha facilidade em entender e ler, porque eu leio muito artigo científico, então para mim o inglês para leitura era tranquilo. Era tranquilo. Agora, falar é outros 500. Eu digo, como é que eu vou fazer? Bom, Elizabeth, você vai para lá só escutar, basicamente, né? Não, E apesar... não vai interagir com ninguém, vai só ficar quietinha. Vai interagir com tá ninguém. bom. E dá risada, né? Que a gente a gente escuta, ri, mas não fala, né? Balança a cabeça, concordando com tudo que fala, e é isso, basicamente. Pronto. Então, essa foi a sua, assim, primeira experiência no sentido de sair de casa de fato? Você fez faculdade em casa, você estava trabalhando, morando em casa ainda, e aí foi o corte do cordão umbilical ali, essa viagem para Madrid? Foi o começo do corte. O princípio. Eu já contei aqui algumas vezes comigo, né, histórias completamente diferentes, mas foi mais ou menos isso. Eu também não quis fazer vestibular fora de Curitiba, porque assim, para quê, né? Eu vou estudar e morar longe da casa da minha mãe e do meu pai. Na minha cabeça não fazia sentido algum eu morando numa capital, né? Talvez quem mora muito no interior não tenha opção, mas eu morando em Curitiba, eu pensava, para quê, né, que eu vou fazer vestibular fora? Eu quis fazer. Aí me formei, um ano depois eu fui estudar fora do Brasil também. Nunca tinha saído de casa, foi o caos, mas deu certo. Você estudou aonde, Sibeli? Uma pergunta? Eu em Montreal, no Canadá. Montreal, Canadá. Legal. Tenho muita vontade de conhecer. Mas lá falei francês, mas era meio igual. O inglês eu sabia mais ou menos, lia, mas o francês era zero, né? Mas meu esposo é francês. Estou tendo que aprender também. E aí ele vai entrar ainda nessa história aí da minha carreira. Ainda não chegou ele. Tá chegando. Calma, pessoal. Vai chegar a história. Vamos lá. Vai chegar a história. Eu viajei para Madrid, como eu falei, né? Sem saber. Eu não sabia, assim, eu fui de um jeito, eu não sabia nem o que é que eu ia esperar, na verdade, nesse curso, para ser muito sincero. Porque ele não era uma certificação voltada para fisioterapeutas. Era uma certificação voltada para quem quer se tornar treinador de movimentação natural. Que aqui, né, fora, a gente não precisa necessariamente ter um diploma, uma graduação em fisioterapia ou em educação física para realmente atuar nisso. Como yoga. Pronto, era como yoga. Você faz o curso de yoga e começa a dar aula de yoga. Então, era nesse sentido a certificação. Isso é uma instituição, Elizabeth, internacional que certifica, assim, o termo aqui no Brasil é movimentação natural. Isso. Porque você me desculpe a minha ignorância, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi falar. Não, eu não se preocupe, não. Você e a maioria das pessoas. É bem eu nunca ouvi falar. Não, mas assim, eu fui a segunda pessoa do Brasil a ter a certificação. Nossa. Bom, então vamos explorar isso daí, porque então não sou só eu nem a Sibeli, muita gente talvez não conheça ainda, então explique para a galera o que é. E justamente por não ser assim uma certificação, um curso voltado para fisioterapia, eu não sabia nem muito o que é que eu ia esperar. Porque eu estava acostumado o quê? Aqui nos cursos voltado para a área da fisioterapia, quando envolve exercícios, a gente vai ali, aprende os exercícios e aplica no paciente. É basicamente isso. A certificação que eu só descobri quando eu cheguei lá, primeiro era 2, 3 dias de curso, o nível 1, tem o nível 1 e o nível 2. Em Madrid, eu fiz só o nível 1. E eram 3 dias de curso, eu viajei por 14 dias. Eu digo, é a minha primeira vez fora do Brasil, eu vou estender vou aproveitar, viagem. Então, né? eu fui só um pouquinho, de 3 dias para 14, você estendeu só um pouquinho ali, né? Bem tranquilo. 14, Ai, 10, meu 20. Deus, eu não julgo. Então, foram 10 dias. Então, uma semana. Tinha que aproveitar, agora que né? painho e maninha estão ouvindo a história verdadeira, Sibeli, tá vendo? Que ela falou que o curso ia ser 10 dias, que ela ia um dia antes para ir, outro para voltar, entendeu? Agora ela tá contando a verdade para painho e para maninha. Eu falei a verdade desde o começo. Painho, eu vou antes para poder aproveitar e conhecer. Mas claro, mais que certo. O preço da passagem é o mesmo, né? Ficando 3 ou ficando 10 dias. Exatamente.
O que aumenta Todo é a mundo faria o acomodação, mesmo, né? tá, Mas tudo Elizabeth? bem. Todos nós faríamos o mesmo. Aproveitar e conhecer, talvez não só Madrid, já que tá perto de outras cidades ali também, já pega um trem, já vai. Pois aí já era aventura demais para Elizabeth Demais. dormir. Deixa eu ficar só lá em Madrid para amanhã não morrer do coração. Pelo menos ela sabia onde é que eu estava. Então, eu fui com antecedência. Eu deixei os 3 últimos dias para o curso e fui antes do dia para conhecer a cidade e tudo mais, né? Me inteirar também, me ambientar. Aonde ia acontecer o evento, que era no R10, eu já fui também antes, já fiz algumas aulas, porque o dono lá já tinha a certificação do Movinet, então por isso que ele estava trazendo, ele estava, né? Esqueci agora a palavra em português, host, estava trazendo o curso, enfim. Ok. E aí ele. Oi? Acho que ele falou ok. Pode seguir. Tá ok. Então, eu já aproveitei e fiz algumas aulas de movimentação natural lá com eles para eu começar a me ambientar, né? E aí chegou o bendito dia, era novembro, estava, né, gelado, estava começando ali a entrar já o inverno, enfim. Também nunca tinha experienciado frio, sou nordestina, natalense, que morou em João Pessoa, não sou do sul, como vocês, não sabia o que era frio. Então, estava lixa, primeira vez que eu estava com o meu casacão, com minhas botas, aquela coisa bem... O sonho do nordestino, praticamente. Chovendo, estava amando. Eu gosto muito do frio, enfim. Então, foi quando teve a certificação lá, e o instrutor, o professor, na verdade, era na época, não, é hoje o meu esposo. Foi justamente lá que eu conheci ele. Teve muita história ainda agora rolando. A história está bem mais animada, quando tem um romance. Um romance ainda por cima. Então, lá eu conheci ele pela primeira vez, foram só 3 dias. Apesar de que lá foi realmente só o primeiro contato. A gente não vou dizer que foi amor à primeira vista, né? Não teve isso, foi o romance que se aconteceu depois, eu vou contar, porque também tem a fisioterapia ainda envolvida. Então, lá foi justamente com o Jerome, que atualmente é o meu esposo, e sempre também ele perguntava no começo, de onde vocês são? Aí eu falava, Brasil. Aí ele, que danado, traduzindo para o português e o nordestinês, que danado tu tá fazendo aqui? Basicamente, né? Que danado tu veio bater aqui em Madrid, do Brasil. Aí eu digo, não tem certificação no Brasil. Aí ele guardou essa informação no ano seguinte. Elizabeth, eu vou fazer um parênteses que me chamou a atenção, até porque é o nome do meu avô. O teu professor lá, que foi a tua inspiração inicial, era Jerônimo. E ele é Jerônimo. Né? Foi eu. Meu Deus, eu nunca tinha parado para perceber isso. Sério? Então, na hora que você falou, verdade. Meu Deus. A sua vida é repleta de coincidências, viu? Jerônimo. Oi? A sua vida é repleta de coincidências. Meu Deus, muita! Essa aí, Sibeli, você pegou, viu? Que essa aí nem eu tinha feito essa ligação ainda. Legal, verdade. Elizabeth, mas conta, assim, de maneira breve, rapidamente, o que é esse método, de fato? Ele trabalha com práticas corporais relacionadas a movimento, alguma coisa assim, é isso? O João quer a técnica e eu quero o romance. Tá, eu vou dizer. Não, então a gente teve esse primeiro contato, foram 3 dias, para o nível 1 da movimentação natural. E a movimentação natural nada mais é do que resgatar movimentos do nosso corpo que a gente perdeu com a modernidade. Então, literalmente, é levar a gente para o chão, isso falando do nível 1. Então, a gente tem os movimentos de solo, que são os ground movements, e as transições, que vai ter várias formas de sentar, passar de sentado para deitado, deitado para em pé. Tem os get-ups, que é o sentar e levantar, várias formas de se levantar também. Então, a gente explora esses movimentos que a gente deveria fazer, mas que a gente não faz pela modernidade, pela procura excessiva de conforto que a vida, né, moderna nos traz nesse sentido. Então, a gente vai ter, vou resumir aqui em algumas classes de movimento. A gente vai ter os movimentos de chão, que é o que eu falei, os ground movements. Aqui entra o engatinhar, também tem várias formas de engatinhar. Não pensando no engatinhar do bebê,
necessariamente. Apesar de ter posições parecidas, que é o knee hand, que é o básico, mas a gente trabalha muito com foot hand, que é quando a gente trabalha sem os joelhos no chão, na posição de engatinhar, e a gente utiliza dessa posição, ou deveria utilizar, se a gente tivesse, por exemplo, vivendo na natureza. Um exemplo bem prático. Se a gente for subir uma montanha, se a gente for subir as dunas de Janipabu, ali no Rio Grande do Norte, quando fica em determinado momento íngreme, né? a gente vai para o 4 apoios. E aí, muitas vezes, a gente não vai para o 4 apoios do bebê, que é com o joelho. A gente fica ainda no apoio do pé e vai subindo. Então, é uma forma de escalar. Ou então, se a gente está passando por um chão que é mais lamacento, que é escorregadio, nosso instinto, que é por isso que é a movimentação natural, seria o quê? Vamos para o 4 apoios engatinhando, que é mais fácil, menos risco da gente cair. Então, a gente ultrapassa, por exemplo, um determinado ambiente que é escorregadio, também na posição do 4 apoios. Então, a metodologia, ela tem origem, ela tem origem justamente de um criador francês, que eu esqueci agora o nome dele, tá? Me perdoem. Eu só sei a parte atual dele. E foi outro francês, que é Ewan Lecourt, que aprendeu com esse criador, vamos dizer assim, primário, e desenvolveu a metodologia em si, que expandiu, aí abriu a empresa americana e começou a espalhar a certificação, ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, saiu na revista Health, não tem uma revista Health dos Estados Unidos que é bem famosa? Né? Pronto. Treinou Carlos Condit do MMA, então teve algumas pessoas que ajudaram esse boom do MoveNet, da metodologia MoveNet. Tá? Porque quando a gente fala também em movimentação natural, vem um pouco da ginástica natural, vem um pouco do Animal Flow, que são outras metodologias. O Animal Flow são movimentos no solo que imitam movimentos de animais. Não é algo que eu me identifique muito. Eu gostei da movimentação natural e eu vi o potencial para a reabilitação, porque tem essa função de resgatar o movimento básico do nosso corpo. Que quando a gente fala em dor, muitas vezes a gente está falando também... além da parte psicoemocional, mas da parte física, a gente está falando em perda de mobilidade, a gente está falando em perda de força, perda de resistência, né? E eu sempre fui meio que molecona, eu sempre fui, quando menina, muito moleque. Gostava de brincar de bola com os meninos, gostava de ficar descalça, gostava de sentar no chão, então já estava meio que na minha veia. Né? Mãinha e painho, eles são muito assim, em casa, por exemplo, não tira o pé da sandália. Eu sempre gostei de ficar descalço. Mães, quando era pequena, sempre dizia, eu vou pegar um prego, pregar essa sandália no seu pé, não é possível que eu não consiga ficar com uma sandália no pé. Isso já era o movimento natural falando dentro de mim, eu nem sabia, na verdade. E eu sou o contrário, Elizabeth. Lá em casa também, eu sempre cresci. Ainda mais aqui que a gente é frio, eu tenho um negócio assim, eu sinto muito frio, principalmente nos pés. Então, eu não consigo nem em casa andar descalço. Eu sempre estou de chinelo ou alguma coisa no pé. Eu não consigo. Eu consigo assim, na praia, na areia, claro, né? Mas assim, fora isso, me dá uma agonia. E eu escuto, às vezes, sabe? Tá um pouquinho mais longe, eu dou 5 passos, eu escuto a minha avó. Coloca o chinelo. Assim, isso tá meio intrínseco em mim. E a minha irmã é você. Minha irmã não tinha perigo dela estar com alguma coisa no pé. Até hoje. Primeira coisa, ela chega em casa, em algum lugar, ela tira o calçado e fica descalça. É zero a chance de eu fazer isso. Pois é. Eu sou muito assim, e minha irmã é meio que o oposto de mim. É engraçado, né? Parece que os irmãos sempre têm esses opostos, né? Minha irmã é meio meu pai e minha mãe. Ela passa mais tempo calçada. Então, esse é só uma classe dos movimentos da movimentação natural. Aí a gente tem a parte do climb, que é a braquiação. Então, a gente pensar que se a gente vivesse... Não vou falar nos ancestrais, não. Se a gente vivesse no meio da roça, que não tivesse supermercado, para a gente poder pegar nossas frutas, era subir em árvore. Moleque, gente pequena, faz o quê? Sobe em árvore, pega a goiaba, pega a maçã, né? E come. E esse movimento... Deus, para mim, criou a gente no jardim do Éden e na natureza, fornecendo tudo o que a gente precisa, justamente, e criou o nosso corpo desenvolvido para executar essas funções. Sim.
Eu estava justamente falando da questão do climb, da braquiação, né? Que a gente hoje está acostumado a pegar nosso carrinho, ir até o supermercado, colocar as frutas dentro do carrinho, a comida, e voltar para casa. E literalmente hoje ninguém se pendura mais. Só que se o nosso corpo foi feito para esta função, alguma coisa a gente perde não fazendo, né? Então, outra classe de movimento da movimentação natural, e eu utilizo com meus pacientes, eu reabilito pacientes de ombro, pacientes de cervical, adicionando o básico, porque a maioria também dos pacientes, eles não têm preparação, resistência para um movimento tão complexo, né? Dentro da metodologia, eles utilizam muito o que eu gosto da árvore, que é o básico, e o que vai subindo são justamente os movimentos mais complexos, que você precisa de um preparo. Se eu colocar um paciente para se pendurar, eu posso, dependendo, se eu não respeitar essas regressões que são necessárias, eu posso machucar o paciente realmente. Né? Então, Elizabeth, você falando aqui, eu tive uma lembrança agora muito clara, que quando eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Gabriel que está com 14 agora e a Daniele que está com 10. Quando a gente levava eles nos parquinhos de praça, assim, eu e minha esposa não admitíamos que, sabe aquela escadinha que criança vai andando com o braço ali, que eles não conseguiam fazer aquilo, gente, assim, a gente ia, dava o suporte, até que eles conseguiram, porque a gente falou assim, meu, não é possível que vocês não consigam fazer isso, é uma atividade básica do ser humano, sabe, e assim, eles tinham uma baita dificuldade, acho que justamente por isso, né, assim, nunca, né, deixamos de estimular que eles fizessem atividade física, mas foi natural que a gente foi fazendo cada vez menos. Exatamente. E assim, a gente vai tentar se caber no que a sociedade fala que é certo, né? Assim, ou que parece normal. Isso hoje em dia parece esquisito. Então, todo mundo que me olha fazendo, por exemplo, meus pesos, eles são pedras, né? Então, eu trabalho dessa forma, Sério? eu treino dessa forma. Eu levanto pedra, eu levanto tronco de árvore, que eu acho que no meio da natureza se torna uma ferramenta minha de treino. E eu lembro que lá em João Pessoa, todo final de semana, eu sempre saía para correr e fazer o treino, né? E eu estava justamente fazendo um treino de get up com a pedra, ou seja, segura uma pedra, sempre levanta. Mais simples que isso, impossível. E passou 2 pessoas de bicicleta. E depois uma dessas pessoas voltou. E aí era justamente um paciente meu que já sabia dessa minha prática. E quando eles passaram de bicicleta, o colega dele falou: "Ei, tu viu ali a menina levantando pedra?" Aí ele disse: "Só tem uma pessoa em João Pessoa que treina levantando pedra. Tem que ser a Elizabeth." Aí quando ele voltou, era justamente eu para me cumprimentar. Então, é uma outra parte da metodologia, e é impressionante como muitas pessoas têm dificuldade em sentar e levantar do chão. Inclusive, isso é provado até cientificamente, e tem um estudo científico feito com idosos, onde eles avaliaram a relação entre a capacidade de sentar e levantar do chão, utilizando o mínimo de apoio, sem precisar de colocar mãos no chão, por exemplo, com expectativa de vida. É um estudo muito bem desenhado, foi feito com mais de 2.000 idosos. Eles fizeram é um estudo bem grande. E eles justamente avaliaram, a conclusão do estudo foi que os idosos que tinham mais dificuldade em sentar e levantar do chão, que precisava de mais apoios, por exemplo, viviam menos. Um desfecho pior de saúde. Isso. Acredito. Então por que isso? A gente está falando de força básica do corpo. Você poder se sentar e levantar do chão é força básica do corpo, né? E a gente sabe, chega na terceira idade, sarcopenia é um dos maiores problemas que a gente tem dentro da parte musculoesquelética, que vai impactar diretamente na capacidade funcional do idoso e aumentar o risco de quedas. Idoso que cai mais, a gente sabe que depois de uma fratura de fêmur, a expectativa de vida do idoso é de 1 ano. Então, é um teste funcional, basicamente, que sim, foi comprovado já por literatura, boa literatura, vamos aqui enfatizar, né? Por boa literatura e evidência científica, que está relacionada à nossa expectativa de vida. E, infelizmente, eu recebo pacientes com 20 anos, com 30 anos, ou até mesmo crianças
que tem dificuldade em sentar e levantar de um chão se não tiver um apoio de uma mão. Né? Então, isso eu digo até que é um caso de saúde pública, literalmente, né? E é por isso E que eu aí gosto da movimentação natural. a movimentação natural ela tenta resgatar esses padrões de movimento, esses movimentos que, entre aspas, aí foram esquecidos por nós, e você utiliza desse princípio para tratar o paciente no teu espaço de fisioterapia. Exatamente. E aí Entendi. tem outras classes de movimento. A gente vai ter os saltos também, né, numa escala mais alta. A gente vai ter o equilíbrio, tem o balance também, que é justamente equilíbrios. Aí vai desde o equilíbrio básico, de você ficar apoiado num pé só, até equilíbrios mais hardcore, vamos dizer assim, que é você andar no tronco de uma árvore sem problema. Que quando envolve altura, eu fico quieta, eu não me mexo muito, não. Deixa eu no chãozinho, deixa eu ficar craque, no equilíbrio no chãozinho, não Mas preciso sabe, ir andar. Elizabeth, você falando, eu me lembrei agora, tem um paciente que eu sigo, ele é alemão, e ele era super esportista, assim, né, super, mas de esportes radicais. E daí, acho que sofreu uma lesão medular quando foi saltar de parapente, enfim, né, fez uma lesão medular ali baixa, enfim. E esse cara, por que ele virou super famoso na internet? Porque daí ele com a família eles se mudaram para os Estados Unidos para fazer a reabilitação lá, né? Mas o cara, era um menino, assim, sei lá, ele deve ter uns 20 e poucos anos, próximo dos 30, assim, então muito jovem. E a vida dele sempre foi esportes na natureza. E se você acompanhar a reabilitação do cara, você fala, ele é doido, assim, eu não faço não tendo, né, nenhuma alteração neurológica, quem dirá? Então, assim, os treinos dele era justamente isso, subir escada, mas não era subir uma escada normal. Ele botava aquelas escadas numa árvore gigantesca e ele subia. Aí, claro, todo com suporte, né, para não cair, mas assim, treino de equilíbrio. Que equilíbrio? De uma árvore para outra, tinha um negócio para ele andar. E ele assim, a princípio, você escuta toda a história, né? Claro que a gente não sabe bem a fundo, mas a princípio ele teve uma lesão super importante, ele é um paciente que dá para ver que ele é mais hipotônico até, sabe? E ele fala bastante, os médicos falaram que eu nunca mais ia andar. E hoje ele caminha, ele consegue dar passos, inclusive sem auxílio nenhum. Ele pode caminhar sem nenhum dispositivo auxiliar. Claro, ele tem uma marcha mais característica, tudo, mas é impressionante, assim, o treino que ele fez hoje, eles voltaram para a Alemanha, então ele está menos, aí agora, né, acabou o processo de reabilitação, ele publica menos, mas a reabilitação do cara, ele vai em montanha, então, né, sobe, faz trilhas, vai para coisa de neve, assim, é surreal o treino que ele fez. E, assim, em tese, conseguiu algo que às vezes é muito difícil a gente conseguir, né? Não é. E eu gosto muito também, outro ponto que eu acho muito positivo na visão da fisioterapia, como fisioterapeuta da movimentação natural também, é porque a gente sabe que o nosso cérebro, tá aí Sibeli para falar melhor do que eu, ele funciona muito bem com tarefas. É muito mais fácil para o cérebro ele conseguir desenvolver determinado movimento se a gente colocar em uma tarefa. Então, é o que vários estudos trazem em relação a foco interno e foco externo. Eu trabalho muito com foco externo e movimentação natural é puro foco externo. É você sair de uma posição A para uma posição B. Não importa se o joelho está assim, está assado, enfim, né? Então, isso facilita muito também o aprendizado neuromuscular. Então, foi para mim outro ponto positivo de que eu vi assim, um grande potencial da movimentação natural como uma das ferramentas, uma estratégia de reabilitação de pacientes. E até o treino cognitivo, né, Elizabeth? Isso. Porque, assim, para você executar tarefas, a gente não dissocia, né? A gente brincou no começo ali da orto e da neuro, mas, na verdade, acho que o ponto hoje mais alto é a gente entender que a gente não dissocia físico, mental, sensorial, né? Para a gente executar tarefas no dia a dia, a gente usa de todos esses sistemas de forma integrada, né?
Exatamente. E também o corpo, ele nunca funciona com vou trabalhar só este músculo aqui, o resto não participa da conversa. Isso não existe para o nosso corpo, né? Toda a parte de movimento funcional que a gente fala, então a movimentação natural nada mais é do que um treinamento funcional, vamos dizer assim, com características específicas. A gente não dissocia partes, né? Então, eu nunca fui uma pessoa muito fã de academia, falando pessoalmente, né, como praticante. Eu tentei algumas vezes, ia para a máquina na hora dos intervalos lá dos exercícios, das séries, eu dormia. Já dormi muito naquelas mesas flexoras, então era algo que eu realmente não curtia, enfim. E dentro de mim já chamava muito essa questão da movimentação natural. Então, hoje, como eu já citei no começo, não é apenas uma ferramenta que eu utilizo na minha profissão para reabilitar os pacientes, mas é a minha prática pessoal. E nesse nível 1, da certificação, ele foi para mim, na minha cabeça, eu vou voltado mesmo para implementar na reabilitação. Eu não pensava ainda em praticar, propriamente dito. E aí foi uma coisa interessante que eu estava falando da certificação, que para mim foi uma surpresa, eu não sabia muito o que esperar. Diferente dos cursos tradicionais, vamos dizer assim, dentro e voltados para a área da fisioterapia, a certificação exigia de mim saber fazer os exercícios. Então, a gente tinha testes físicos. Você só passa no nível 1 se você for capaz de fazer isso aqui. Graças a Deus, eu já era meio rata de CrossFit. Fiz muito tempo CrossFit, 6 anos. Meu TCC foi com atletas de CrossFit. Então, eu não estava tão ruim assim das pernas. Porque se eu fosse depender só da academia, eu acho que eu não ia fazer metade, né? Porque a gente não explora esses movimentos. O CrossFit, ele já traz um pouco, tem a braquiação, tem o levantamento de peso, tem os saltos. Então, eu meio que estava um pouco preparada e consegui passar do básico. O nível 1 eu consegui fazer. Elizabeth, eu tenho uma pergunta técnica super importante agora. Teve algum favorecimento do Jerome na sua avaliação no final do nível 1? Não mesmo? Teve não, porque a nossa história só começou 3 anos depois. Ele quer fazer intriga. Porque vai que, né? Vai que. Não sei, vai. Ou às vezes ela nem sabe. Às vezes ela nem sabe. Às vezes algum colega ali falou assim, mas ela não executou tão bem assim, o cara passou ela ali. Oxe, se quiser eu faço aqui na hora, faço, quem sabe faz na hora. É isso aí, maravilha. A nossa história começou um pouquinho depois que a fisioterapia também participou nesse sentido. Então, voltei para o Brasil, né? Depois lá terminei os 3 dias, passei todos os testes. Aí tem várias outras classes de movimento, tem a parte do salto, tem a parte de ultrapassar obstáculos, enfim. Então, são várias classes com esse objetivo, resgatar, né, funções do nosso corpo que a gente deveria fazer e não faz. Tem a parte do levantamento de peso também, de arremessar, enfim. E aí eu voltei para o Brasil. O projeto que a gente tinha pensado não deu seguimento, mas eu comecei a aplicar com os meus pacientes. Vamos testar esse negócio aqui, ver se funciona, né? E aí eu fui, obviamente, no início, vendo como é que eu ia organizar isso dentro do processo de reabilitação, que era tudo muito novo. Só tinha outra pessoa aqui no Brasil, que ela realmente foi a primeira da certificação do Movineto, ela fez nos Estados Unidos e eu fiz na Europa. Então, era algo tudo muito novo, né? E eu comecei a testar com os pacientes e eu disse, menina, não é que esse negócio tem resultado? Não é que esse negócio funciona mesmo? Assim, de acelerar tratamentos, basicamente, né? Então, exercício é exercício, né? Tá dentro de todo o espectro da reabilitação básica. E como ele trabalha tudo junto ao mesmo tempo, não é um exercício só de mobilidade. No exercício que trabalha a mobilidade, trabalha a força, trabalha a resistência, trabalha o equilíbrio, então ele acaba sendo muito completo. E aí, ao longo desses anos, né, eu fui cada vez mais aprimorando essa minha forma, vamos dizer assim, de tratamento. De pensar. E um ano de pensar, exatamente, né, de raciocinar e de como implementar isso tanto na avaliação como no tratamento dos pacientes, dos meus pacientes. E aí, a partir disso aí, surgiu também, obviamente, graças a Deus, eu consegui me destacar, consegui ter cada vez mais pacientes,
porque gerava resultado, então a gente sabe que nada melhor do que o boca a boca, né, para crescer uma carteira de clientes, principalmente no início, e me permitiu, com 2 anos de formada, em 2019, em outubro de 2019, eu abri a minha clínica. Então eu saí desse outro espaço e abri a clínica em outubro de 2019, a Clínica Roots. Por isso do nome também. E o nome Roots precisou de um pouco de trabalho mental, assim, até eu chegar nesse nome, porque eu queria que fosse algo que representasse esse meu diferencial, né? Que trouxesse essa essência de uma movimentação natural. E não só isso, eu sempre tive uma pegada também de querer ser professoria. Não gosto de ser professora de universidade, eu gosto de ser professora de meus cursos, onde os alunos já vêm interessados realmente em aprender, porque se pegarem, né, um aluno como a Elizabeth nos 2 primeiros anos de formada, é difícil, é difícil. Osso. É osso. Eu digo, eu não quero esse dor de cabeça, desculpa se dizer. Então, eu tenho meus cursos online e eu sempre gostei de ensinar. E eu já criei o nome Roots também voltado um pouco para essa minha, vamos dizer assim, filosofia em relação ao próprio conhecimento profissional, né? De aperfeiçoamento profissional. Que, para mim, a gente tem que estudar muito, né? Para todos nós, eu acredito, estudar muito, aprofundar o nosso conhecimento. Não pode ser um conhecimento superficial se a gente quer ser bons profissionais e entregar bons resultados para os nossos pacientes. Então, o Roots, raízes em inglês, veio também disso, né? De ter um conhecimento aprofundado em relação ao que a gente estuda e trabalha, enfim, de trazer a parte da movimentação natural, mais uma vez, como eu já citei, e também em relação à avaliação. Quando a gente tem um paciente na nossa frente, se a gente quer entregar um bom trabalho, a gente precisa de uma avaliação profunda daquele paciente. Certo. Não é só qual é o seu nome, desde quando começou, a dor, mostra aqui seus exames, pronto, tratamento. A avaliação ela é muito mais profunda do que isso, né? Então, o nome Roots, ele cerca todos essas diferentes perspectivas, né, em relação a isso. De profundidade. Uma árvore, para crescer, se ela tiver raízes superficiais, ela morre. Nesse sentido. Assim como nós, fisioterapeutas. A gente não consegue ir muito longe se a gente ficar ali só no basiquinho e no superficial, né? Eu não falo nem do básico, porque eu trabalho com o básico bem feito. Eu gosto muito, eu sempre falo isso, né? Mas o superficial não faz a gente ir para muito longe. E aí veio a Roots, criei. Na minha clínica, eu optei, né, por não ter nenhum equipamento. Eu não tenho equipamento de eletroterapia, ultrassom, TENS, laser. Laser é o único que ainda eu tenho um pouco de vontade de adquirir para casos muito específicos, mas para dor crônica não faz muito sentido, que é a área que eu gosto muito. Então, eu tenho a maca, o meu tatame, meu chãozinho verde, e há uns 2, 3 anos eu adquiri uma barra para eu colocar alguns pacientes para fazer o básico da braquiação, né, do climb. E é isso que é a minha clínica. E faixa elástica. Também, que eu utilizo muito. O chão e uma faixa elástica é como eu reabilito todos os meus pacientes. E aí isso foi, né, se desenvolvendo e veio a danada da pandemia. Só tinha 3 meses minha clínica, minha gente. Foi assim, meu Deus, será que vai sobreviver? Será que não vai sobreviver? Mas também foi um teste muito grande para essa, vamos dizer assim, essa forma de atendimento que eu estava querendo desenvolver. Porque com a pandemia, apesar de todos os lados ruins, teve uma coisa boa desse período, que foi permitir a gente atender online. Foi um grande avanço, né, para a nossa profissão, que até Muito então rápido. era proibido. Muito rápido, pois é. E até então era assim, inconcebível, ninguém nem pensava, meu Deus, como é que a gente avalia nem um podia, paciente? né, perante Verdade. o conselho, nem era permitido, né, a época. Nem era... Pois é. E assim, muitos profissionais... positivo é esse. Desculpa. Não, se tem um saldo positivo, se tem um saldo positivo da pandemia para a nossa profissão, foi isso. Exatamente.
E eu sei que até hoje, muitas pessoas, muitos profissionais ainda não exploram esse método de atendimento, que eu acho fantástico, porque a gente pode atender pacientes em qualquer lugar do mundo, literalmente falando. Elizabeth, mas quem não fala outra língua? Tem brasileiro, minha gente, em tudo que é canto. Os brasileiros estão invadidos em tudo que é cidade, né? Em tudo que é país. E a melhor fisioterapia é a fisioterapia brasileira, saibamos disso, né? Já somos reconhecidos por isso. Quando a gente vem aqui para o exterior, o que a gente vê de físio da minha área, minha gente, eu fico assim, como pode? Os artigos são em inglês, são aqui na Dinamarca, são aqui na Bélgica, são aqui... Como é que vocês ainda não praticam uma fisioterapia tão... Eu chamo até arcaica mesmo, nesse sentido, né? Então, a melhor fisioterapia... De certa forma, não deixa de ser... Assim, não deixa de ser mais mercado para nós, então não tem que nem reclamar ou achar ruim. Elizabeth, aproveitando esse gancho de que estamos falando do globo, né? Já que você é brasileira, o seu marido francês, por que vocês estão hoje, por exemplo, na Hungria? Porque não é o primeiro casamento dele, é o segundo casamento dele, e o primeiro casamento dele foi com uma húngara, ele tem 2 filhos que são húngaros, então os meninos ainda moram aqui, e ele por mais de 18 anos mora aqui na Hungria, faz muito tempo que ele mora. E sinceramente, assim falando, a Hungria em relação ao restante da Europa é um dos melhores lugares hoje em dia para se viver. A gente ainda mantém aquela Europa que a gente tinha que a gente pode sair, não se preocupar em ser assaltado e tudo mais. Aqui ainda é muito preservado isso. Coisa que em outros países, inclusive no país dele, ele não gosta nem de ir na França, porque a França está bem complicada a situação. Complicado, né? Mas e no dia a dia? Sabemos que húngaro é uma língua super difícil, assim, como que é o dia a dia aí, cara? Muito difícil é pouco, João. É uma língua bem complicada. Muito? Mas eu me comunico em inglês aqui. A gente conversa, ele é francês, eu sou brasileira, a gente se comunica em inglês. Porque eles falam eu ia até te perguntar, vocês entre vocês é inglês? Inglês, porque meu francês, c'est pas bon, ainda não é essas coisas todas, eu tô aprendendo. Mas já tem um sotaque bonitinho. Obrigada. Estou aprendendo porque a família dele é toda francesa e não falam outra língua. Então, para eu falar com os pais deles, eu preciso aprender francês. Os filhos dele, não. A menina, a filha dele, os dois, na verdade, falam comigo em inglês. E eles adoraram porque é a forma que eles também têm de aproveitar essa língua. Com o pai, eles falam em francês e entre eles falam húngaro. Então é bem... Nossa, que salada. E quando a gente está assim junto, quando eles estão aqui, é impressionante também. Eu acho isso algo muito bonito que é muito comum fora do Brasil, que é saber uma outra língua, né? Infelizmente, a gente tem essa deficiência que atrapalha, inclusive, da nossa profissão, porque muitos profissionais não conseguem ler um artigo científico porque não sabem inglês. E é diferente, né, Elizabeth, porque em tese, no Brasil, na maioria, acho que dos lugares, existe uma segunda língua que seria o inglês. Todo mundo deveria ter na escola, acho que pode até optar hoje, né, inglês ou espanhol, mas que, na verdade, funcionalmente, não vale para nós, né? Porque se a gente dependesse do que a gente aprende na escola, seja inglês ou espanhol, a gente não compra um pão, não pede para ir ao banheiro. Nada. E eu só fui... Lembra que eu fui para Madrid e eu não falava nada em inglês? Não falava. Com a pandemia, o que foi que aconteceu? Só para finalizar. Aí é muito interessante essa questão dos filhos dele, que quando a gente está aqui, os 4 reunidos, eles trocam de língua, gente, assim, muito fácil. Então, se eles olharam para mim, eles falam em inglês. Olhou para o pai e fala em francês. Entre eles falam em húngaro. E a gente eu sempre fiquei curiosa. Oi? No automático. No automático, assim, é algo muito fácil para eles. Hoje, para mim, está se tornando fácil trocar do português para o inglês. Às vezes dá um nó na minha cabeça, aí eu, por exemplo, estou com meus pais e com ele. Aí, às vezes, eu olho para pai e mãe e falo inglês, mãe, Elizabeth, você está falando inglês. Aí eu, eita, aí falo em português e às vezes acontece isso com ele também. De olhar para ele, português,
entendi nada. Aí eu digo, eita, foi mal. Mas para os meninos aqui, por eles crescerem nesse ambiente multilíngua, né? É muito fácil para eles. E eu sempre perguntei, por que vocês dois, porque quando eles falam em húngaro, minha gente, eu não entendo nada, né? Aí eu digo, por que quando vocês falam entre vocês é sempre em húngaro? Eles falam, acostume. Se eu falar francês ou inglês com ela, Davi falando, o menino falando em relação à irmã, é estranho para a gente. Então, eles meio que criaram Porque já a língua essa materna, cultura. né? Mas é assim, com o pai eles não falam inglês, por exemplo, tem que falar em Uhum. francês. Com a mãe fala em húngaro, obviamente. Enfim, mas é muito interessante isso. E lembram, pronto, agora voltando para o gancho, que eu não falava inglês quando eu fui para Madrid, né? Eu entendia, né? Teve um momento lá que eu até precisei falar, eu digo, lascou, e agora como é que eu vou fazer? Mas arranhei, assim, as palavras básicas, mas era ruim o inglês. Só que chegou a pandemia, tudo fechou, né? Inclusive os boxes de CrossFit, que era o que eu ainda estava praticando, né? Eu usava a movimentação natural com os pacientes, mas a minha prática pessoal era o CrossFit ainda. Eu era rata de CrossFit, todo dia ia treinar. Só que fechou o box, tentaram ainda fazer aulas online, mas não era a mesma coisa e eu, acabou, né? A paixão. Ficou chato. E eu, muito ativa, sempre fui muito ativa, eu digo, e agora? Vou treinar o quê? Aí eu digo, acho que vou voltar para a movimentação natural. Aí voltei em casa mesmo, como é muito simples, tudo que eu precisava era de um chão, basicamente, de uma pedra, né? Então, comprei kettlebell, porque a mãe não deixou eu trazer pedra para dentro de casa. Inventei até de trazer um tronco, mas aí tava cheio de cupim, pai, bota isso aqui para fora, senão vai destruir. Aí destruí os móveis tudinho aqui de casa. Então, tive que me livrar lá do tronco de árvore. Eu digo, tá bom, vou comprar um kettlebell. Comprei um kettlebell para treinar seu meu peso, enfim. E voltei a praticar realmente a movimentação natural. E aí me surgiu a necessidade de querer fazer o nível 2, que eram movimentos mais complexos, né? Comparado ao nível 1, que eu sempre falo, para mim o nível 2 eu fiz para a minha prática pessoal. Porque se um paciente chega para mim conseguindo fazer os movimentos do nível 2, ele tá bom, ele não tá lá para mim. Tá de alta já, né? Se ele chegar é porque ele tá com algum problema e eu vou precisar utilizar o conhecimento do nível 1, basicamente. Sim. Então, nesse período eu já tinha perdido contato com o Jerome, a gente passou 2 ou 3 anos sem se falar. Não. Foi em 2020 que eu retornei o contato com ele. Por quê? Quando ele fez a pergunta lá, por que você veio para Madrid? E eu disse que porque não tinha certificação no Brasil. No ano seguinte, em 2019, teve a primeira turma aqui no Brasil. E ia ter a segunda turma em 2020, mas veio a pandemia. E aí só foi ter a segunda turma em 2021. Que aí foi quando eu fiz a certificação nível 2. Eu aproveitei e fiz a certificação nível 2. Porque eu voltei a entrar em contato com ele, então foi quando a gente começou realmente a se aproximar. Aconteceu que a criatura subiu numa montanha e perdeu lá o fone de ouvido sem fio, voltou para procurar, estava muito próximo da beirada do penhasco e ele simplesmente caiu do penhasco. Foram cerca de 10 metros de queda livre. Nossa. Exatamente. Pois é. Meu Jesus. Chegou lá embaixo, Deus segurou ele, disse, não, você não vai, né? Não é tua hora ainda. Você tem que casar ainda com a Elizabeth, não é verdade? Tá nos meus planos isso. Então, a única coisa que aconteceu foi que ele quebrou a mão esquerda dele. Tá aqui, eu tô vendo. Caindo de 10 metros, só quebrou a mão? Só quebrou a mão. Ele chegou lá embaixo, ele não se lembra o que aconteceu, como é que ele aterrissou. Eu realmente acredito que dentro da prática da movimentação natural, a gente aprende a aterrissar de saltos. E ele já fez mais de 150 cursos de certificação. Então, é prática muita prática para ele. Né? Ele estava muito acostumado. Foi natural ele cair com esse movimento de proteção, alguma coisa ali. De proteção, de como a gente aprende mais a amortecer. Certo, né? A gente amortece e, dependendo da altura, a gente amortece e rola. E já entra no rolamento que amortece ainda mais. Então, ele não lembra, mas provavelmente por já estar esse reflexo natural nele, a gente acredita que ele
fez isso, por isso que ele não quebrou o joelho. Ele disse, eu tô sentindo um pouquinho o joelho. Fez exame. Gente, não teve uma fratura de perna, não teve uma lesão de ligamento, nada. Só a mão. Que aí a gente não E sabe. ainda se fosse alguma coisa de extremidade, se fosse membro inferior, membro superior, até beleza, né? Mas coluna, cara, 10 metros. Pois é, Coluna, exatamente. fazer um TCE, sei lá, bate a cabeça, né? Sim, cabeça também. Ele bateu a cabeça na pedra. Ele lembra que quando ele estava caindo, ele vinha um galho. Essa é a única lembrança que ele tem. Ele vinha um galho e tentou segurar. Só que no que ele tentou segurar pela velocidade, ele girou. Aí no que ele girou, ele bateu a cabeça na pedra. Inclusive, quando ele chegou lá no chão, ele saiu e não tinha ninguém, gente. Era uma floresta, não tinha ninguém. Ninguém. Só que era uma floresta perto da casa dele. Ele estava muito acostumado a fazer. Aí ele lembra que acordou, levantou, peraí, como é meu nome? Ele já fez as primeiras, né, verificações, lembra qual é meu nome, lembra onde é que eu tô, lembra de tudo, olhou para ele, viu a mão dele meio esquisita, a gente quebrou 2 ossos só da mão, e não foi nem tipo assim, uma super fratura, sabe aquela fratura que você, assim, caindo de moto, às vezes apoiou a mão? Aí a gente não sabe se ele quebrou a mão na hora que ele segurou esse galho e pela força teve a fratura, ou se na hora que ele chegou no chão, que a gente faz esse movimento, se ele fez de espalmar a mão no chão para amortecer, se foi esse impacto com o solo que quebrou a mão. A gente não sabe. Mas ele deve ter feito, né, Elizabeth, pelo menos talvez um TCE levinho, já que ele perdeu consciência, né? Exato. E aí e aqui ele também não tinha ninguém, tinha a ex-esposa e os meninos, basicamente. Aí ele ligou para a ex-esposa dele, justamente isso aconteceu, você poderia me ajudar? Ela veio, enfim, teve que parar no meio do caminho, pediu uma ambulância porque ele começou a nausear, então ele provavelmente teve uma concussão leve. TCE, né? Com certeza. Mas aí foi para o hospital, fez tudo e realmente me mandou uma foto com a cara toda ensanguentada, eu a milhões de distância. Pelo amor de Deus, e foi que aconteceu? Aí depois ele contou, não, tô bem. Enfim, e aí botou a placa e parafuso na mão, porque precisou para melhorar da fratura. Ok. E aí, isso assim, a gente estava se comunicando e tudo mais. E aí ele disse, você pode fazer minha físio? Aí eu fiz toda a físio dele online, para reabilitar a mão dele. Ele disse, então, ele tinha uma certificação para fazer em 3 ou 4 meses. Acho que isso aconteceu em fevereiro, esse problema, essa queda, e ele tinha em abril, porque justamente a gente estava saindo da pandemia e ia retornar aos eventos presenciais. Okay. E nesses eventos, ele dá o nível 1 e o nível 2. Então, ele ia precisar se pendurar, fazer força e tudo mais. Ele disse, tu acha que dá certo? Você acha que consegue me reabilitar até lá? Eu digo, vamos tentar. A gente só sabe de um jeito, tentando, fazendo, né? E aí todo o processo dele já foi com a movimentação natural. Era mais fácil porque, enfim, ele é expert já nisso tinha também, né? Já tinha, então eu digo, bora, vai engatinhar, vai começar com aqui, aos poucos a gente foi ganhando amplitude, aí voltou a engatinhar normal, para você não perder a força total de se pendurar, a gente consegue isso. E aí a gente incrementou vários desses processos da movimentação natural, adaptou até ele conseguir realmente colocar a força na mão de novo. Enfim, sei que em abril ele estava lá fazendo a certificação e deu tudo certo. E aí também ganhou muita repercussão nesse sentido. Do próprio Movinet. Então, eu fui chamada, escreve um artigo sobre isso, porque é algo muito novo, assim, de fisioterapeutas estarem utilizando. E como eu já tenho muita presença no digital, coisa também que é muito brasileira isso, a gente é campeão nessa questão de utilizar o digital para mostrar nosso trabalho. Então, sim, é provável até que outros fisioterapeutas já estivessem se utilizando a movimentação natural na reabilitação. Mas não tinham trazido isso ainda à tona para o digital, que é onde a gente sabe que tudo se expande. Então, criou-se uma grande visibilidade em relação ao meu trabalho. Então, até outros praticantes ou pessoas que admiravam a movimentação natural com dor, eu consegui captar de pacientes nisso, pacientes nos Estados Unidos, paciente na França, paciente na Inglaterra, uma vez que eu já estava falando inglês, porque agora que eu estava me comunicando com o Jerome todos os dias, eu disse, eu tenho que aprender esse inglês. Eu tenho que falar com esse homem, basicamente, né? Falando mais agora realmente da parte pessoal.
Então, foi na força do amor que eu aprendi, literalmente, a falar inglês. E aí, hoje, graças a Deus, é tranquilo para mim. Foi assim mesmo que desenrolou, não foi nem escola nenhuma. E isso me abriu muito, muito as portas também para atender pacientes que não são brasileiros. E esse meu trabalho, nesse sentido, se expandiu muito, né? E aí, também desde lá da clínica, a clínica foi se desenvolvendo cada vez mais, graças a Deus, os resultados dos pacientes muito satisfatórios e que foi trazendo cada vez mais paciente também, inclusive pacientes brasileiros. Eu lembro de uma paciente com fibromialgia em Teresina, que ela disse, sabe o que me atraiu, Elizabeth? Eu fiz todo o trabalho dela online, uma paciente passou 3 meses comigo trabalhando essa parte da fibromialgia, e ela disse justamente o que me atraiu foi uma questão de você falar do movimento natural, porque eu sempre gosto dessa parte natural, já tentei medicações, não me dei bem, e nada resolve essa minha dor, e achei interessante e quis testar, e ela ficou muito satisfeita, assim, foi uma paciente que eu lembro com muito carinho dela, porque a gente sabe, a fibromialgia, o lado emocional que está envolvido, pacientes muitas vezes depressivos, com baixa autoestima. Então, as primeiras sessões com essa paciente era muito choro, né, que é normal também, o paciente de fibromialgia, ele chora muito na sessão, por trazer essas emoções à tona, enfim. E no final da sessão, no final do tratamento, não só as dores tinham diminuído muito com ela aceitou, vou atrás de uma pedra, trouxe a pedra para dentro de casa, a gente utilizava a pedra para fazer movimentos básicos, enfim, que ela achou bem, bem interessante. Mas não só ela melhorou das dores ao final desses 3 meses, mas a mudança que eu vi dela começou a chegar com batom, né, com o cabelo bem arrumado. Então, a melhora da dor, a melhora do sono também trouxe uma melhora da autoestima dela. E no final desse processo, ela já estava até conversando com uma pessoa que ela tinha interesse. Então, entrando nessa parte do relacionamento dela, ela se sentia também livre até para iniciar um relacionamento. A gente está falando de uma paciente de 40 e poucos anos, né, que nunca foi casada, enfim. Então, foi muito bonito ver esse processo. E foi também uma validação para mim desse formato de atendimento no próprio online, uma vez que eu não preciso de recursos, de aparelhos, eu preciso de que o paciente vá para o chão, basicamente, e no máximo adquira uma faixa elástica de R$20, né? Então, isso validou muito também esse método, não só no presencial, como no online, e é como eu trabalho até hoje. Até hoje. Sentido. Que legal. E, além disso, te permite essa liberdade geográfica que você tem. Você mantém o teu espaço de João Pessoa aberto ainda? Tem alguma outra pessoa que fica lá e aí quando você vai para fora, essa pessoa toca? Como que funciona? Exatamente. Eu tenho uma equipe lá em João Pessoa, não só na área de traumatologia, eu tenho uma físio voltada também para a área de saúde pélvica, de saúde do idoso também, que no saúde do idoso, principalmente, ela trabalha e aplica também a metodologia. Ela já está comigo há 5 anos, então eu já treinei bastante ela nesse sentido. E ela também atende os meus pacientes, vamos dizer assim, os pacientes de traumatologia e os pacientes de saúde do idoso. E quando eu estou aqui, eu trabalho 100% online, realmente. Que legal, que bom. E aí, agora vamos para a parte do romance. Vamos lá. Então, começou uma conversa mais próxima quando ele sofreu o acidente. Exatamente, foi quando a gente realmente se aproximou. A gente já estava conversando, que foi quando, na verdade, eu me interessei em fazer o nível 2 e a gente se reconectou. E aí, em cima disso, veio o acidente que aproximou a gente ainda mais. Em 2021, então, ele veio para o Brasil. Justamente era o nível 2 que eu ia fazer, a certificação. E a gente, vamos dizer assim, a gente oficializa o nosso relacionamento nesse momento, em novembro de 2021, né? Porque até então era só online, não conta. Online não conta, né? Eu digo, não, vamos marcar. Para isso não conta, né? E nossa vida, na verdade, foi bem assim, porque por muito tempo eu disse só venho para cá quando casar. Então, por exemplo, a gente passou 1 ano e meio só sem se ver. E aí, quando veio, ano passado, esse ano, junho de 2025, a gente casou. Aí pronto.
Aí eu vim para cá de vez. Eu ainda vim algumas vezes, mas assim, vai passar 2 semanas. Eu acho que o máximo que eu passei aqui foi um mês, assim, no máximo. E aí eu voltei pro Brasil, aí eu dei o ultimato, só volto de novo casada. E aí a gente se casou e faz 4 meses que a gente tá casados Que aqui. história, E que história interessante a sua, Elizabeth, porque, na verdade, a vida vai nos levando para diversos lugares. E, literalmente falando, no seu caso, né? Você teve a primeira experiência fora do Brasil por uma coisa que quase nem acontece, porque vocês iam em 3, 2 pessoas desistindo, seria até mais provável que você nem fosse. Porque você pensa assim, já deles não vão, não sei o que lá, vou sozinha, não tenho experiência, é difícil. Mas você foi lá, fez, conheceu o cara, ficou um tempão sem se relacionar com ele de novo, aí teve essa tua expectativa de fazer o nível 2, que talvez você nem fizesse mais também, se acabasse não utilizando tanto, mas é assim, a vida nos prega essas peças aí, e era para ser desse jeito para você. E a gente tem que abraçar as oportunidades, né? É isso que... Exatamente. Maravilha. E a gente respira aqui movimentação natural, e eu respiro dor, gosto muito, então gosto muito mesmo. E eu ainda lembro um dia que ele estava lá em João Pessoa, eu tenho alguns pacientes que eu treino eles na praia. Então eu tenho alguns pacientes que eu gosto muito de trazer essa ideia de não vamos pensar só que a gente está tratando aqui uma doença, a gente está recuperando o seu corpo de uma forma integral. Então tem alguns pacientes que na fase mais final da reabilitação eu levo eles para a praia, para eu conseguir desenvolver exercícios que são que exigem mais espaço, como arremessar a pedra, até mesmo se pendurar. Então, eu tenho um cantinho lá em João Pessoa, na praia de Cabo Branco, onde eu tenho minhas pedras, tem minha barra e tudo mais. E eu lembro que um dia ele estava lá em João Pessoa, na época da Copa do Mundo, que era a final França e Argentina, eu lembro disso. Num domingo. E aí eu digo, ei, eu tô precisando de pedra no meu espaço, tá sem pedra. Então, tem um lugar lá em João Pessoa, lá no final do Cabo Branco, dá mais ou menos 4 quilômetros de onde é esse lugar que eu gosto de ficar, nesse final lá que tem várias pedras. Aí eu disse, que tal o nosso treino você carregar pedra hoje? Aí eles, bora, eu ajudo. Aí eu trouxe uma pedra, ele trouxe outra pedra, foi mais ou menos 1h30, a gente veio trazendo essa pedra até o lugar onde eu fico. Foi nosso treino, ele preocupado, meu Deus, vai dar tempo, o jogo vai começar. 10h30, aquele calor, aquele sol, a gente treinou. Literalmente carregando pedra. Literalmente, eu digo, ele realmente me ajuda a carregar as pedras da vida. E foi Isso lá, aí. e tá até hoje a pedrinha dele lá. Esse dia foi o dia que ela teve certeza que esse Jerome era o cara para ela. Pois é, não teve mais dúvida. E aí vem todo o desenvolvimento. Correndo o risco de perder o jogo. Pensa, esse sim. Isso aí não corria, não. Nem que ele viesse correndo com a pedra, não tinha risco de perder o jogo. Vinha com a pedra dele aqui, você no colo, a tua pedra em cima e vambora. Vamos embora. E a França perdeu nesse dia. França e Argentina, a Argentina ganhou. Então ficou bem triste no final das contas. Mas foi um jogaço. Foi um jogaço. Esse jogo ficou marcado na história da Copa ali. Elizabeth. E foi nosso treino também. No dia. E depois disso tudo que já aconteceu, por mais que a sua carreira não é ainda tão longa, né? Veja, 8 anos, você tem muita carreira pela frente ainda, mas já aconteceram muitas coisas que te levaram para você estar aonde você está. Você tem algum plano futuro? Você quer continuar administrando dessa forma? Quais são as suas expectativas para o que você pretende fazer? Então, com todo esse processo também veio o crescimento Então, eu estou nesse momento, justamente já faz uns 2 anos, de aprimorar cada vez mais essa metodologia nesse sentido de ensinar a mais profissionais. Né? Então, hoje eu tenho os meus cursos online também. Quero crescer ainda mais a Roots, expandir realmente para o Brasil. E expandir também o meu nome fora do Brasil, atender mais pacientes internacionais nesse sentido, porque a gente abriu, desde a pandemia com o atendimento online, uma porta sem fronteiras nesse sentido, né? Sim. E é algo que eu quero continuar explorando muito daqui para frente também, crescer o meu nome fora do Brasil e quem sabe até, né, abrir roots fora do Brasil, por que não pensar tão longe assim? Que legal, claro. Com certeza. E para acontecer,
a primeira coisa que a gente tem que fazer é desejar. Se não tiver um planejamento, nunca vai acontecer. Um Então, propósito, né? maravilha. Sem propósito, a gente não vai a lugar nenhum, né? Pois é. E é essa a minha história. Nossa, Ai, que Um maravilhosa. pouquinho dela. E nesse sentido, nesse contexto, quem quiser conhecer um pouquinho mais, saber o que que é a metodologia Roots, entender esses processos que você acaba adotando com seus pacientes, quais são os melhores caminhos, Elizabeth, para te achar? O @Físio Elizabeth Pinheiro é onde eu trago essa metodologia voltada realmente para a visão do fisioterapeuta, né? Eu tenho também o @Clínica Roots, que é o da minha clínica, mas é mais voltado para pacientes, aonde eu falo com fisioterapeutas é no meu perfil @Físio Elizabeth Pinheiro. Lá vocês vão me ver falar bastante, que eu gosto bastante de ensinar Maravilha, e sou bem ativa, né, nas redes sociais nesse sentido também. Eu gosto, é o que eu perfeito, gosto muito de perfeito. fazer. Então vamos lá, pessoal. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse método Roots, ou seja, como a Elizabeth trata os pacientes dela, utilizando dos conceitos ali da movimentação natural, da faixa elástica, do solo, de não ter equipamentos, de ser um espaço mais simples, isso não quer dizer que o seu atendimento vai ser simples, né? @Físio Elizabeth Pinheiro, o Elizabeth é com S e com TH no final, tá bom? @Físio Elizabeth Pinheiro, tudo junto. Maravilha. Si, e para quem quiser te encontrar? Também acho que o caminho mais fácil é o @Cibele Melo Quinaut. Falo, né? Eu e o João, a gente adora falar essa frase sem agir, né? Ainda. Ai, diferente de você, Elizabeth, tem uma preguiça do digital, mas estamos indo, mas eu geralmente respondo bastante, então quem tiver alguma dúvida, né, específica aqui da neuro, como eu falei, eu tenho, né, trabalho muito com a neuromodulação, que é uma formação que eu tenho desde a minha época de Canadá, né, já faz 20 e tantos anos, e também, né, tem uma linha de estudo com a dor neuropática, eu fiz uma formação toda na Europa também, lá na Suíça, então quem tiver algum interesse pode me procurar, que eu, né, vou ter o maior prazer em ajudar. E você, João? Ok, pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram, @investidordoutor, lá eu falo sobre conceitos de finanças pessoais, investimentos. É importante a gente saber como preservar o nosso patrimônio e também como multiplicar. É importante você saber como investir no Brasil, fora do Brasil, aprender que esse ganho cambial também pode ser bom para nós, para o nosso futuro, e sempre pensando que investir é uma forma de multiplicar o seu patrimônio e que lá na frente você vai agradecer por você ter começado hoje. Nunca é um momento ruim de começar a investir. Então, sempre o melhor dia é hoje. Elizabeth, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Fisioverso, contar a sua história. Foi uma história super bacana, super diferente. Sem dúvida, muitas pessoas têm essa restrição que você falou de muitas vezes não ir para um espaço próprio por limitação orçamentária e acham que tem que ter uma clínica gigantesca, cheia de equipamentos. Não que isso seja ruim ou errado, depende de cada possibilidade de cada pessoa e de como ela atua também, mas talvez uma forma simples de se começar é uma forma que você está mostrando aí com a sua metodologia, então obrigado por apresentá-la aqui no Fisioverso. Eu que agradeço, foi uma conversa muito boa, muito gostosa. Eu gosto sempre de trazer essas minhas experiências nesse sentido, porque eu acredito que pode inspirar. Se inspirar a gente já atingiu Claro. o nosso Com objetivo. certeza. Estou muito feliz e obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, foi uma conversa super, super boa, e eu acho que, assim, e até para mostrar, né, Elizabeth, que barreiras, dificuldades todos nós temos, e você enfrentou, né? Eu vejo a gente, às vezes, no fim das contas, se sabota mesmo, né? Mas eu não sei falar, eu não, né, nunca saí de casa, e a gente vai se sabotando, e às vezes vai perdendo oportunidades, né? Claro que quanto mais preparado a gente estiver, melhor, é óbvio, né? O tombo é menor, né? As rasteiras são menores, mas que isso não seja impedimento, né? Que isso seja só uma fonte de incentivo, né? Que a gente não coloque como uma barreira, mas como uma, né, outra possibilidade, outra oportunidade, faça,
né? Às vezes desses limõezinhos que a vida traz, realmente boas e boas limonadas. E você acho que mostrou muito isso para nós. Obrigada por compartilhar a sua história. Então, vamos para a nossa saudação final? Bora. Vamos lá. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente.